Bom, galera, terminou agora há pouco aí os dois jogos que abriram a 25ª rodada da Série B. Dois excelentes resultados para o Clube do Remo. O primeiro jogo aí 0-0, Volta Redonda e Criciúma. E o segundo jogo da noite, Coritiba e Goiás 0-0, né? Por que eu falo que esse resultado aí foi maravilhoso para o Clube do Remo? Porque, na realidade, o Criciúma não subiu muito, Goiás não subiu muito e automaticamente o Coritiba não subiu muito, né? Então resta agora, já que a tabela começou a ajudar o Clube do Remo, mais uma vez, como eu falo, a Série A está chamando aí de braços abertos ainda, chamando o Clube do Remo para a Série A do ano que vem, né? Então basta o Remo fazer a parte dele. Por que eu falo isso para você, gente? Se o Remo ganha amanhã, o Remo vai a 41 pontos, né? Como que fica a tabela hoje? Coritiba em primeiro lugar com 47, logo depois com 45 pontos o Goiás, 43 pontos o Criciúma, 41 pontos a Chapecoense, que vai jogar na rodada, por sinal um jogo dificílimo, pega lá em Chapecó o Atlético Paranaense. O ideal é que esse jogo também seja 0-0, não é? Depois eu vou explicar por quê, até porque vou explicar agora na realidade, porque se o Atlético ganhar, ele vai a 39 pontos. E se o Remo ganhar, fica 41. Fica muito embolado, né? E o Atlético tem que ser respeitado, que é um time que tem muita grana e um time que tem muita tradição e um bom elenco também, né? E se for empate, por exemplo, a Chapecoense vai a 42 pontos, né? Então o ideal seria que esse jogo realmente fosse empate. Então, 47 Curitiba, 45 Goiás, 43 Criciúma, 41 Chapecoense. Se o Remo ganha amanhã, vai a 41. Então o Remo ficaria aí basicamente a 2 pontos do Criciúma, que é o terceiro colocado, a 4 pontos do Goiás, que está com 45 pontos, e automaticamente 6 pontos aí, 7 pontos, 6 pontos, vamos lá, do Curitiba. Então ninguém abre. Então o Remo precisa sim fazer a parte dele. Vamos começar a falar sobre o Clube do Remo, mas antes eu peço para que você se inscreva no nosso canal, bem aqui do lado, não paga nada. Você ajuda o nosso canal a crescer. Não esquece de hypar para que os vídeos sejam muito recomendados, né? Assim como você deixa o like também para o YouTube passar a recomendar o nosso canal para outros torcedores e principalmente para os torcedores do Clube do Remo. E não esquece de compartilhar para os amigos. Aproveitando também a oportunidade de dar o recado do nosso patrocinador para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos da Série B, principalmente do Leão Azul. É só chamar o nosso amigo Marcos no WhatsApp, que está aqui do lado, ou aqui do outro lado, aliás, aqui embaixo ou aqui do lado. Falar com o nosso amigo Marcos no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Fala que você é inscrito aqui no canal e ganha aí, além de super preços, né, para quem assinar o conteúdo com ele. E também você ganha testes grátis, conforme a disponibilidade dele lá. Não adianta chamar na hora do jogo ou uma horinha antes do jogo, que aí não consegue atender, porque ele também é filho de Deus e vai assistir o Leão. Beleza? Galera, vamos às informações do Clube do Remo, né? Nós já falamos aí sobre tabela, a gente faz uma pergunta para os jogadores do Clube do Remo e comissão técnica, né? Que motivação maior esses caras querem para ganhar o jogo de amanhã? A gente sabe que é um jogo difícil, é um jogo fora de casa, é um estádio aí que por mais que dê 5, 6 mil pessoas, é a média de público que daria no Oba, se torna, sim, um mini caldeirão, não se compara ao Baianão, muito menos ao Mangueirão, mas é um time difícil, o Vila Nova, né? É impossível? Negativo, até porque eu assisti e algumas pessoas assistiram também aí o jogo contra o Atlético, foi 1-1 esse jogo e não tem nenhum mistério. Na realidade ele vai se tornar muito difícil se o Remo começar a jogar da forma que vinha jogando anteriormente, né? Recuando e chamando o adversário para cima. Mas eu vejo aí um Remo que tem que entrar motivado, precisa da vitória sim, porque faltam 13 jogos a contar com o jogo de amanhã ainda, né? Então o Remo precisa aí de 8 vitórias para ter o acesso para a Série A. Então é um resultado que só depende do Clube do Remo. Então quanto antes fizer 8 vitórias, melhor ainda. E a diretoria do Clube do Remo, cara, é hora de pensar no Remo, tem que dar premiação para esses caras aí por vitória, por acesso, porque o Remo tem muito a ganhar, muito a ganhar. E nem se fala nos jogadores, né? Tem muita valorização, um acesso para a Série A. Jogador tem um prazo ali de validade, né? Até ali os 35, 36, 37 anos. Então é hora de pensar no futuro, né? O Remo tem muitos jogadores aí jovens ainda,
e que pode valorizar muito a questão do passe. Então é hora de pensar sim no acesso. A gente só depende da gente, nós não dependemos de outros resultados. Terão confrontos diretos ainda, por exemplo, contra a Chapecoense e contra o Goiás. E por que eu falo para vocês? Porque vamos colocar ali um pouco o Curitiba, mas o Goiás e a Chapecoense, por exemplo, caíram muito em termos de rendimento, né? E aí o Remo passa a brigar com outros 3 times. Até algumas rodadas atrás, sobraria aí basicamente que 1 ou 2 vagas, né? Então essa possibilidade do Remo, ela cresce muito em termos de disputa com outros clubes. Então o Remo precisa fazer a parte dele. Como eu falei para vocês, eu acredito muito numa arrancada do clube do Remo, eu acredito na vitória do Remo amanhã, acredito numa vitória do Remo contra o Atlético Goianiense, que vai ser no Baenão, e acredito numa vitória do Remo fora de casa contra o Volta Redonda. Então o Remo tem tudo aí para conseguir uma sequência de vitórias e, enfim, ficar ali mais tranquilo e depender somente das próprias pernas, né? E detalhe, galera, eu estava conversando com um amigo, existe uma possibilidade remota, tá? Eu acho que para o Repá faltam aí 5 ou 6 jogos. Então existe uma remota possibilidade de no Repá, talvez, se o Remo ganhar o Paysandu, dependendo de como vai ser o Paysandu, as rodadas aí, o Remo poder rebaixar o Paysandu. Né? O Paysandu precisa aí de basicamente 8, 9 vitórias para se manter na Série B. Então, para 13 jogos, dependendo da quantidade de derrotas que o Paysandu vai ter, o Remo sim pode, no Repá ali, decretar o rebaixamento do Paysandu, mas vamos pensar primeiramente no nosso time, né? O time do Remo está praticamente definida a escalação, com Marcelo Rangel, Nathan Santos, Klaus, Reinaldo e Sávio, Luan Martins, Jaderson e Diego Hernandes na frente, Nico Ferreira, João Pedro e do outro lado o Pedro Rocha, tá? No banco de reservas aí vamos ter o Natan, chama de Natan Pescador, ex-grêmio, né? Então o Remo vai ter um banco de respeito amanhã para que possa enfrentar o Vila Nova. O Remo tem muito mais elenco, o Remo tem muito mais qualidade tecnicamente falando do que o time do Vila, mas isso tem que se concretizar dentro de campo, né? Um detalhe aí que o Cantilho ficou em Belém, sentiu a lesão, prazo determinado para a volta, vamos torcer para que ele se recupere logo. É um jogador importante, então precisa estar 100% recuperado. Aí, imagine se tivesse jogado no jogo passado que estava disponível ali no banco, né? De repente poderia piorar a situação dele. Lembrando que o Remo tem um desfalque aí pelo 3º cartão amarelo do Caio Vinícius. E como eu falei, gente, o Remo tem todas as possibilidades de ir para cima amanhã, se impor, ir em busca do resultado. O Remo precisa ganhar. Gente, mas o empate é um bom resultado. Cara, a gente precisa ganhar. Pronto, é isso. De novo, eu não me conformo com alguns torcedores ficar falando, mas o Remo no ano passado se classificou ali na sorte, na largura. Esse ano, quem imaginava? Cara, para de pensar pouco. A gente tem que pensar em acesso sim. Chega. O Remo é um time muito grande, investiu muita grana, entendeu? E espero que tenha passado essa fase ruim. Tá na hora do Remo fazer o resultado dele, que são as vitórias. O Remo tem um dos melhores elencos da Série C. Desculpa, da Série B. Com relação à escalação, o melhor que o Antônio Oliveira, foi muito coerente. A única coisa que eu não concordo é com o Nathan Santos na lateral direita, né? Eu continuo achando que o Marcelinho é muito mais jogador. O Remo tem muito a ganhar com o Marcelinho, mas vamos torcer para que o Nathan possa fazer uma boa partida amanhã. De resto, o jogo amanhã, 18h30, vai passar somente no Disney+. Essas são as informações do clube do Remo. Vamos torcer para que o Remo possa fazer um bom jogo amanhã. E se Deus quiser trazer a vitória, essas são as informações de hoje. Até a próxima. Tchau.